Olá, gente, Deus abençoe, paz seja com todos vocês. Meu nome é Gelson, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Nesses últimos dias, eu tenho dedicado muito a minha vida ao conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho observado que muitas pessoas têm se levantado nos púlpitos e nas redes sociais pregando o Evangelho. E eu quero dizer que a maior parte desse Evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje é um Evangelho que não é o Evangelho de Jesus. E eu quero mostrar isso através desse vídeo. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: há caminhos que parecem direito, mas no final dá em caminhos de morte. Há pessoas que estão pregando muito o Evangelho hoje. Parece até um caminho de salvação, mas no final dá em caminhos de morte, morte eterna. Analise bem. Lá em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus nos diz assim: se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Uma questão de amor é obedecer os mandamentos da lei de Deus. Êxodo 31, 18, Jesus nos diz assim, antes da sua encarnação, que a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Você achou estranho quando eu falei Jesus antes da sua encarnação? É claro, Jesus antes da sua encarnação. Lá em João 1, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Cristo. Sem ele nada foi feito ou se fez. Lá em Salmos 90, versículo 2, diz assim, que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. É o Senhor Jesus. Quem tirou o povo do Egito foi Jesus antes da sua encarnação. Quem salvou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foi Jesus antes da sua encarnação. Não, nós devemos analisar que Jesus é pré-existente e a sua lei é tão eterna como ele é eterno. Lá em 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz que me conhece, mas não obedece meus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Qualquer igreja, qualquer pessoa que sobe nos púlpitos hoje e diz que conhece Jesus, que está pregando o Evangelho de Jesus, mas não obedece seus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. E é os 10 mandamentos, inclusive o sábado. O sábado é o sábado. Lucas 4,16 era o costume de Jesus ensinar na sinagoga. Era o costume dele. Lucas 23, 54 a 56, Maria, mãe de Jesus, era a guardadora do sábado. Atos 17, 2, o apóstolo Paulo tinha o mesmo costume de Jesus de ensinar na sinagoga. É por isso que eu estou falando que o evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho de Jesus. Porque não ensina a sua lei, o seu sábado, a sua graça, a justificação pela fé. Toda igreja ou toda pessoa que abre a Bíblia hoje não ensina a santa lei de Deus, o sábado, a graça, a justificação pela fé, não é igreja de Deus e não está pregando o evangelho de Cristo. Em Apocalipse 12, 17, está escrito assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão é o diabo, a mulher é a igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus é que guardam os 10 mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso é para o tempo do fim. Apocalipse 14, 12 está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, na Bíblia Corrigida Fiel, está escrito assim: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus para que tenha direito na árvore da vida e possa entrar pela cidade pelas portas. Felizes são essas pessoas. Agora você já observou o evangelho de hoje que é pregado? Não é ensinado a lei, não é ensinado o sábado, não é ensinado a justificação pela fé. E lembremos que um fruto da fé é obediência. Se não tem obediência, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,4. Eu quero mostrar um texto para vocês muito importante, lá em Isaías,
capítulo 30, versículo 9, que nos abre os olhos. Lá diz assim: os filhos mentirosos são aqueles que não querem ouvir a lei do Senhor. São filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor, não querem obedecer a lei do Senhor, não querem ensinar a lei de Deus. Por isso que o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho falso, espúrio, que não leva ninguém à salvação. É muito verdade que quem ama obedece a Deus, obedece seus mandamentos. Êxodo 31, 18 diz assim, que lá a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Que Deus é esse? Jesus antes da sua encarnação. Lá em João 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem escreveu a lei de Deus nas tábuas de pedra foi Jesus antes da sua encarnação. Você já parou para analisar? E para finalizar, Atos 24, 14, o apóstolo Paulo diz assim: confesso-te que aquele caminho que chamam seita, assim eu sirvo o Deus dos nossos antepassados, de acordo com a lei de Deus e os escritos dos profetas. O apóstolo Paulo nos diz que aquele caminho que chamam seita é assim que ele serve o Deus dos nossos antepassados, de acordo com a lei de Deus e os escritos dos profetas. Tá vendo, meu amigo? Tá vendo, minha amiga? Se você está na igreja hoje que não ensina a santa lei de Deus, não ensina o sábado de Deus, essa igreja não está na verdade. Essa igreja não está ensinando o evangelho de Jesus Cristo. E lembre-se que lá no céu iremos respeitar o sábado. Isaías 66, 22, 23. Lá diz assim, que de uma tarde a outra, toda a humanidade virá adorar perante mim. De um sábado a outro sábado. Você já observou isso? Lá no céu iremos respeitar o sábado. Hoje existem algumas pessoas ensinando que a lei foi abolida e o sábado foi abolido. Você pode ter certeza que esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, e que essa mensagem abra os seus olhos nesses últimos dias. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.